Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, no De Volta ao Ponto, nós vamos refletir um pouco sobre o que Paulo diz aqui, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa reflexão sobre o assunto. Diz assim a palavra do Senhor, abre aspas, a partir do versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, versículos de número 11 ao 15, utilizando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Bom, recentemente eu me deparei com um esboço de uma pregação sobre esse texto. E eu vou compartilhar com os irmãos parte do que eu extraí desse esboço conforme segue. O esboço diz assim: bom, as figuras apresentadas na analogia de Paulo para trazer a mensagem, Paulo vai utilizar-se de uma analogia da construção. E ele utiliza então, como nós acabamos de ler, de alguns elementos, na verdade faz citação de 6 elementos utilizados na construção. Mas eu quero me ater aqui com os irmãos para reflexão sobre os 3 primeiros elementos que aparecem e como que o expositor bíblico no seu esboço da mensagem fez a leitura dessa passagem. Então ele diz o seguinte, que o ouro representa o Pai, a figura do Pai, ou o poder do Pai. A prata representa o Filho, o poder do sangue de Jesus. As pedras preciosas representam o Espírito Santo, os dons espirituais. Mais precisamente, os dons ministeriais. Fazendo essa leitura, o expositor procura então demonstrar que a obra de Deus, ela deve ser edificada a partir principalmente desses 3 elementos que são os elementos mais duradouros. E que esses 3 elementos representam, então, a Trindade. Portanto, a obra de Deus é aquela que seria edificada pela Trindade. A grande questão é procurar compreender se essa é uma aplicação possível nesse texto. Seria isso realmente o que Paulo estava querendo dizer, o que o texto bíblico quer nos ensinar? Vamos passar para o próximo slide, que diz o seguinte: qual que é o problema dessa afirmação? Qual é o problema dessa afirmação de tentar entender, alcançar nesses 3 elementos a figura da Trindade? Primeiro ponto, Paulo não fala sobre isso. Paulo não está falando sobre Trindade ao mencionar esses 3 elementos. Segundo ponto, essa interpretação desconsidera o contexto em que essa passagem está inserida, o contexto em que Paulo vai utilizar-se dessa analogia da construção para levar um ensinamento para a igreja. Terceiro ponto a ser considerado é que não há uma coerência na interpretação textual. Quando nós analisamos o texto em questão,
nós vamos perceber que não há uma coerência na interpretação textual. Pois bem, esse próximo slide, sobre a questão do contexto, que é muito importante para nós compreendermos a mensagem bíblica ou qualquer mensagem, nós precisamos compreender o contexto daquilo que está sendo dito. Então, sobre o contexto, é importante nós pensarmos para quem Paulo escreveu, né? Para quem Paulo escreveu essa carta. Bom, essa foi uma carta que foi escrita para a igreja que se encontrava em Corinto, a cidade de Corinto. Essa igreja que se encontrava na cidade de Corinto foi uma igreja que Paulo iniciou na sua segunda viagem missionária. Isso é um ponto muito importante nós pensarmos aqui. Quem foi que deu início a essa obra, a construção dessa igreja local aqui na cidade de Corinto? Foi o apóstolo Paulo. Ele que iniciou na sua segunda viagem a construção dessa igreja. Segundo ponto a ser observado dentro do contexto é por que ele escreveu essa carta. Por que ele escreveu essa carta? Se nós formos analisar, nós vamos perceber que o motivo de Paulo escrever essa carta aos Coríntios é que estava tendo uma divisão, estava acontecendo uma divisão dentro da igreja. E essa divisão que estava acontecendo dentro da igreja era devida à incompreensão da mensagem, à falta de uma compreensão mais madura da mensagem, à imaturidade dos cristãos naquela congregação. A partir disso, alguns estavam criando partidos, colocando o seguinte, que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que seria Pedro, ou eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cristo. Então criou-se uma divisão, uma contenda dentro daquela igreja local, cada um tomando partido sob o ponto de vista de alguém que era a liderança. Bom, entendendo que Paulo escreve justamente para tentar resolver o problema da confusão que estava existindo naquela igreja local, dessa contenda, e a partir de partidos relacionados a alguém que dizia ser de Paulo, de Cefas ou de Apolo, né? Paulo então vai escrever a carta para tentar resolver, solucionar o problema. Então, o assunto da carta é importante. Qual é o assunto dessa carta aqui? Principalmente desse texto que nós estamos analisando. Qual é o assunto desse texto? O assunto desse texto em questão não é a salvação. E nós vamos perceber. O assunto aqui está relacionado ao serviço e não à salvação. Esse é um ponto importante. Esse é um texto que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela faz uma leitura desse texto, principalmente na parte onde aparece a figura do fogo queimando, para dizer que esse texto está falando de purgatório, mas não, o texto não tem nada a ver com purgatório, e muito menos o texto não está falando de salvação propriamente, mas sim sobre serviço. Esse é o assunto. E agora outro ponto, a gente observar dentro do contexto o que Paulo queria dizer ao se referir como usar-se dessa linguagem, dessa analogia do construtor e desses elementos utilizados na construção. Isso é importante nós pensarmos. Então vamos seguir com o próximo slide. Os irmãos vão ver outra pergunta importante de nós fazermos. Quem eram os construtores que Paulo está se referindo aí? E aqui os irmãos vão ver no slide, principalmente no versículo de número 9 e o versículo de número 10, vai dizer o seguinte: porque nós somos cooperadores. Paulo está falando aqui, esse nós, se referindo a Apolo
ele vai dizer um pouco antes, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Ele vai dizer que os apóstolos e aqueles que estavam na liderança, eles eram o quê? Os cooperadores de Deus. E ele vai dizer assim, vocês, a igreja, vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Olha a palavra aqui, edifício de Deus. Então ele está dizendo para que a igreja era um edifício de Deus. O versículo 10 assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, aí ele se coloca como um arquiteto, pus eu fundamento, e outro edifica sobre ele. Então ele está dizendo, eu pus o fundamento. Por que ele vai dizer que ele pôs o fundamento? Porque quem iniciou essa igreja foi Paulo. Então quando ele iniciou a igreja, ele colocou o fundamento. E o fundamento, que não pode ser outro, é Cristo. A igreja é edificada sobre Cristo. E ele vai dizer assim, após eu ter iniciado a igreja, outro vai edificar sobre esse fundamento. Outro vai dar sequência à edificação dessa construção. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3, versículo 9 e 10, utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel. Então Paulo vai fazer questão de dizer aqui que outros vão edificar, mas deve ter cuidado como vai edificar sobre este fundamento, como ele vai trabalhar com a igreja, com a edificação da igreja. Porque os ministérios, eles foram colocados por Deus para edificar a igreja de Cristo. Essa é a função ministerial. Paulo está tratando exatamente dessa função ministerial. Aí nós passamos para o próximo slide, que vai falar assim, a incoerência na interpretação textual. Bom, qual era a incoerência na interpretação textual utilizada-se por esse expositor que colocou essas figuras, esses elementos, como a figura da Trindade? Primeira coisa, ele desconsidera a presença da conjunção coordenativa ou, olha bem, essa conjunção está entre parênteses, essa conjunção coordenativa ou, ela serve para ligar palavras ou orações indicando alternância ou exclusão. Então, o que aconteceu aqui? Desconsiderou a presença dessa conjunção. Aí alguém pode dizer, mas não, essa conjunção não está presente no texto que foi lido, utilizando-se a versão Almeida Corrigida Fiel. Ela não está presente literalmente, mas ela está subtendida quando nós lemos o texto. E nós vamos perceber isto utilizando-se de uma outra versão. Então, vamos usar aqui a versão NTLH, ou seja, a nova tradução linguagem de hoje. Traz assim o texto. Alguns usam ouro, ou, olha o destaque, ou prata, ou pedras preciosas, para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. Então veja bem que essa conjunção, ela está presente aqui. Essa conjunção está presente aqui. Essa conjunção coordenativa. Bom, então isso é importante a gente pensar. Se é ou, quer dizer que ou é uma coisa ou é outra. Ou a pessoa ia usar-se do ouro, ou ia usar-se da prata, ou ia usar-se das pedras preciosas, ou da madeira, né, do capim ou da palha. É um elemento ou outro elemento. Então, isso foi desconsiderado na leitura que foi feita. Então vamos ver essa incoerência. A partir dessa observação do texto e dessa conjunção coordenativa, que é desconsiderada pelo autor da mensagem ou do esboço, nós vamos perceber que o problema que surge com essa incoerência. Poderia-se dizer então que
partindo do pressuposto que esses elementos representam a Trindade como quer aquele que fez a mensagem, fez o esboço da mensagem, alguém iria fundamentar sua fé somente no Pai, ou alguém iria fundamentar sua fé somente no Filho, ou alguém iria fundamentar sua fé somente no Espírito Santo. Alguém despreza tudo isso, todos esses três elementos, e constrói com palha, e ainda assim é salvo, ou seja, abre mão de todos os elementos da Trindade, e ainda assim é salvo, porque o texto vai dizer que mesmo aqueles que edificaram com palha, embora a palha será queimada pelo fogo, essa pessoa é salva. Ela recebe um prejuízo, mas ela não perde a salvação. Por quê? Porque o assunto não é de salvação. E o assunto também não é sobre Trindade. O assunto é sobre ministério e serviço. Vamos ver aqui como interpretar, então, corretamente essa passagem bíblica. Como devemos interpretar corretamente essa passagem bíblica? Nós devemos pensar na seguinte questão, que o que está aqui em voga é a qualidade da obra daquele que vai exercer o seu ministério. Então, aquele que vai exercer o seu ministério, o que está em avaliação é a obra, a qualidade da obra. E a qualidade da obra pode variar dependendo das escolhas e motivações e até compreensões. Então alguém pode fazer um trabalho e mesmo assim esse trabalho não ser um trabalho assim tão qualificado, né, por falta talvez de uma maturidade, de algumas compreensões necessárias e deixar a desejar em algum ponto. Então, as motivações serão levadas em consideração e as compreensões. Mas aí Paulo vai dizer que deve-se cuidar que tudo aconteça sobre o único fundamento que é Cristo. Isso é importante. Todo exercício do ministério pastoral tem que edificar a igreja sobre esse único fundamento que é Cristo. Veja bem que o único fundamento da igreja é Cristo e não Pedro, né? Pedro não é o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja não é Pedro, e sim Cristo. Paulo deixa claro isso aqui. E se isso acontecer, ou seja, se alguém fizer um trabalho ministerial de edificação da igreja, se isso acontecer, haverá salvação com diferentes recompensas e em galardões, ou seja, o assunto não é sobre salvação, e sim sobre galardão, sobre recompensa pelo trabalho ministerial que é realizado. Deus irá recompensar cada trabalho realizado e cada dedicação, cada esforço de cada ministro na realização e na edificação da igreja através do trabalho ministerial. Então a recompensa é o galardão. Agora, pode ser que no final das contas alguém fez um trabalho tão inferior que não haverá nem recompensa, mas ele não deixará de ser salvo por causa disso. No entanto, no finalzinho desse texto, ele vai advertir para algo perigoso, que é, embora pode acontecer essas diferentes construções dentro de um ministério, dentro da igreja, ministério pastoral, e aí nós vemos, por exemplo, igrejas locais, igrejas que têm um ministério que se dedica mais do que o outro, a igreja acaba crescendo, se fortalecendo, conhecendo mais do que outra igreja que às vezes está debaixo de um ministério que tenha uma deficiência. Mas ainda assim não há prejuízo com relação à questão da salvação. Mas ele vai dizer, ele vai alertar para o perigo de alguém destruir o templo de Deus, que é a igreja. Aí ele vai dizer o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, essa pessoa será destruída. Aí ele está falando do perigo. O que é que destrói uma igreja? Aqui o templo, aqui no caso, a igreja como corpo de uma igreja local. Nós não podemos pensar numa destruição
de uma igreja de Cristo como um todo, mas uma igreja local, ela pode sim, se entrar um herege dentro de uma igreja, ele pode acabar com aquela igreja e levar aquela igreja a uma ruína, a uma perdição. Então, essa pessoa receberá o dano por aquilo que ele causar dentro da comunidade. Então, espero ter ajudado, né, alguns nessa compreensão e nos ajude a ajudar outros, né, a compreender o Evangelho, compartilhando e comentando sobre o assunto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.